Fala pessoal, nesse vídeo vamos resolver o exercício número 10 do capítulo 1. Vamos anunciá-lo. No viscosímetro da figura, o cilindro externo gira com uma rotação de 100 rpm constante. O cilindro interno é oco, sua parede tem espessura desprezível e está preso a um fio calibrado à torção. Esse cilindro gira torcendo o fio até que nele se atinja um momento de 10 Nm. Supondo o diagrama de velocidades linear e um líquido de viscosidade cinemática 10 a menos 4 metro quadrado por segundo e densidade de 800 metro cúbico por quilo, qual é a altura do líquido? Bom, então, nosso objetivo é determinar essa altura aqui do líquido, tá? Essa altura H. Então vamos entender aí, primeiramente, o que está acontecendo no equipamento, porque sem entender a gente não vai conseguir equacionar. Então, primeira coisa, eu tenho que saber que esse parte aqui que está achurada, tá? Toda essa parte aqui que está achurada que eu estou destacando, isso representa o que ele chamou aí de cilindro externo, tá? Isso é o cilindro externo. E eu vou representar ele olhando de cima. O cilindro externo vai ser representado por um raio R1 e por um raio R3. Por quê? Porque é ele que está limitando o líquido, né? Ó. O líquido está aí dentro do cilindro externo, tá? Aí está o líquido. Então vamos representar para facilitar o entendimento. Olhando por cima eu vou ver essa parte aqui, ó, uma circunferência, seria a parte toda maciça de raio R1. Então, vou representar aqui. Essa parte R1, que é toda a parte maciça. E eu vou ver essa parte aqui, ó, maior, né? E veria essa espessura. Mas eu não preciso dela, vou desenhar só o limite aí, que é o raio R3, que é o limite onde eu vejo o líquido. Aqui é o raio R3, raio R3. Aqui no meio é onde está o líquido, que tem a densidade de 10 a menos 4 metro quadrado por segundo, viscosidade de 800 metro cúbico por quilo, tá? Tá aqui dentro, ó. Entender melhor o que está acontecendo, tá? Então a gente visualizou isso. Agora, o que que eu tenho? O cilindro interno oco, ele está aqui na parte de cima, encaixado, ele é colocado. Então pensa que isso daqui, o cilindro externo, está girando a uma velocidade constante, aí uma rotação constante, né, de 100 rpm. Está girando aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui está tudo girando, tá? Então pensa que ele está assim, ó, e ele fica girando. Então eu vou colocar aqui velocidade anti-horário. Então tudo isso aqui está rotacionando constante, tá? Quando ele rotaciona constante, colocando o cilindro interno, isso daqui, ó, vai causar, quando eu rotacionar, ele vai rodar também o cilindro na mesma condição e o fluido vai gerar uma força de resistência. Esse cilindro ele vai rotacionar até um momento de 10 Nm. Então eu tenho, nesse sentido aqui, está sendo aplicado um momento
até 10 Nm, tá? Quando eu coloco aqui no meio, ó, o cilindro oco, tá? Que possui o raio R2, que seria isso aqui, com espessura desprezível. Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar ele aqui e começar a girar, essa parte aqui do líquido, essa parte que está aqui, vai gerar uma força de resistência ao movimento. E essa parte que está do lado de fora, também, que seria essa parte de fora, essa seria a parte de dentro, né, que está em volta aqui. Ela vai gerar uma força de resistência. E a parte de fora também. Então, vou representar aqui, ó, tá? Uma força que eu vou chamar de força viscosa interna e outra força aqui que eu vou chamar de força viscosa externa, tá? E essas forças vão depender da velocidade. Que velocidade? É o perfil de velocidade. Ele diz que para considerar um diagrama de velocidade linear, como que está se comportando? A velocidade, pensando sem o cilindro interno oco, a velocidade aqui é a mesma dessa parte aí maciça do cilindro, tá? Então eu vou ter a velocidade tangencial, vai ficar assim, ó, a velocidade que eu vou chamar de V1. A velocidade linear depende do raio. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Então a velocidade aqui de fora, ela é maior. E ela acontece de forma linear, ó. Então esse seria o perfil de velocidade. Aqui seria a velocidade V3. Como que eu acho essas velocidades? Velocidade é velocidade angular vezes o raio. Quem é velocidade angular? É 2π vezes a rotação. Só que essa rotação deveria ser em segundo. E ela está sendo dado em RPM, que é por minuto. Então, para deixar em segundo, a gente divide por 60 vezes o raio. Então, fica π NR dividido por 30. E aí, essa rotação já é em RPM, tá? Então, o que a gente vai ter? Vamos calcular V1. Velocidade V1 vai ser π, a rotação 100, o raio R1. Raio R1 é dado aqui, está em centímetro, transforma para metro, divide por 100, 0,22299 metros. Esse aqui vai ficar 0,3 metro. Esse aqui 0,301 metro. Então aqui vezes 0,299 dividido por 30. Então assim a gente calcula a velocidade 1, que dá 3,131, que fica em metros por segundo. A velocidade 2 vai ficar π, a rotação é a mesma 100, só que agora o raio é 0,301, que é o raio 3, né? Velocidade em 3, não em 2. Dividido por 30. Calculando aí 3,152 em metros por segundo. Tá? Então agora eu tenho as velocidades. Por que eu calculei as velocidades já? Porque vai aparecer aí força viscosa, que vai depender das velocidades. Então eu já deixei calculado e mostrei o perfil linear. Agora vamos fazer aí a condição de equilíbrio. Qual é a condição de equilíbrio? Velocidade angular é constante, então o somatório de momento, ou torque, tem que ser igual a zero. Vou considerar aqui, anti-horário é positivo. O que eu tenho? Eu tenho um momento de 10 Nm, que é o momento até o fio, até causar o fio lá, né? Então, é o quanto eu estou girando. Então, um momento M. Ao contrário, esse momento que está sendo causado pela rotação, eu tenho as forças viscosa interna e força viscosa externa causando momento ao contrário para equilibrar. Então é menos força viscosa interna, o braço vai ser o próprio R2, lembrando que não tem espessura o cilindro oco, então vezes R2. E a força viscosa externa vezes o R2 também. Isso igual a zero. Então, equacionando aqui, ó, o R2 está nos dois termos,
a gente pode equacionar M dividido por R2, divide tudo por R2, esse termo e esse termo eu vou passar para lá positivo, então fica força viscosa interna mais força viscosa externa. Os dois R2 que estavam acompanhando, coloquei em evidência e passei para cá. Agora eu preciso descobrir quem são as forças, tá? O que é força viscosa? Força viscosa é tensão vezes área. Tensão, ele diz que o perfil é linear, então a tensão vai ser viscosidade dinâmica vezes a velocidade média dividido pela espessura. E essa área? Essa área vai ser a área aí superficial do cilindro. Então vou considerar aqui, ó. Vai ser uma área assim, ó. Tá? De forma genérica, aqui vai ser um raio e aqui vai ser a altura Hzão, tá? É toda essa parte aqui onde o líquido está encostando. Então essa é a área de contato. Então tensão vezes área. Essa área vai ser 2πr, que é o perímetro. Então 2πr vezes a altura Hzão. Então aí a força já está coisando. Não foi dado viscosidade aí dinâmica. Só foi dada a cinemática e a densidade. Só que é a multiplicação, né? Então, a viscosidade cinemática vezes densidade vezes 2πrh sobre espessura. Isso é a força de forma genérica. Agora eu vou aplicar para a interna e para a externa. Então, voltando aqui na minha equação. M sobre R2 igual. Força viscosa interna vai ser viscosidade cinemática, densidade, que é condições do fluido, continua a mesma, 2π. Esse R é a área vai ser aqui do cilindro interno, então o raio é R2. R2. Essa altura H é a altura H do líquido, que é o quanto vai estar do líquido em contato com aqui esse cilindro oco. Então, vezes Hzinho. Dividido, vou considerar aqui espessura, tá? Interna, da parte interna, que vai ser essas diferenças de raio aqui, que depois a gente calcula para não ficar tanta letra. Mas, quem vai ser a força viscosa externa? Viscosidade, cinemática, densidade, 2π. O raio, como a espessura é desprezível, vai continuar sendo R2, vezes a altura, que vai ser H, dividido aí por epsilon zero, ou epsilon externo. E aqui, né, faltou a velocidade. Sem a velocidade não vai fazer diferença, ficaria igual. Aqui é vezes a velocidade interna. E aí agora vem explicar por que eu calculei V1 e V2. Quando eu divido essa velocidade aqui dessa parte, que é V1, vai causar força interna, tá? Então, aqui é vezes V1. E aqui é a parte externa, é a velocidade que eu chamei de 3, V3, tá? Então, a gente pode colocar os termos aí em evidência, colocar o H que a gente quer calcular. Então, fica assim, H, né? Vou copiar aqui e fazer mais uma passagem. Fica M, R2, que quem pode vender esse? O 2π, aí o Ni, o Rho, o R2. Isso tudo pode vir em evidência, tá? E o H. Aí ali fica V1 sobre espessura 1, V2, V3, né? Sobre espessura externa. Aqui é a espessura interna. É assim que fica. Eu quero achar o H, isolando o H aí na equação, esse termo passa, todos esses termos estão multiplicando, passa dividindo, então vai ficar momento M dividido por 2π Uni vezes o Rho, o R2 vezes o R2
fica R2 ao quadrado, V1 sobre espessura interna, mais V3 sobre espessura externa. Quem são as espessuras? Para a gente calcular. A espessura interna vai ser o R2, que é aqui, menos o R1. Então, espessura interna, R2 menos R1. R2 menos R1, 30 menos 29,9, 0,1 centímetro, que é 0,01 metro. E a externa, quem é a externa? É o R3 menos o R2. R3 menos R2. 30,1 menos 30 dá 0,1 também, centímetro, que é 0,01 metro. Substituindo os valores, a gente vai ter que H é igual, momento, tá no SI, 10. Aí, Newton metro, vou fazer a análise dimensional aí. 10 Newton metro, aí 2π, viscosidade aí, cinemática, 10 a menos 4 metro quadrado segundo, viscosidade, ou densidade, 800 metro cúbico, quilo por metro cúbico, não é volume específico, é densidade, quilo por metro cúbico, R2 ao quadrado, o raio 2 é 0,3, 0,3 ao quadrado fica metro quadrado, velocidade 1, 3,131 em metros por segundo, aqui espessura 0,001 metro, mais aqui velocidade 3,152 em metro por segundo, dividido pela espessura 0,01 metro, tá? Aí, o que a gente tem aqui? Esse metro corta com esse metro corta com esse metro. Aqui ficou 1 sobre segundo, né? 1 sobre segundo, que pode vir em evidência. O que a gente vai ter aqui? A gente tem massa, que é aqui, segundo vezes segundo daqui, vai virar metro, quilo, metro, segundo vira newton, tá? Aí a gente vai ter aqui 1 metro, com 1 metro quadrado, com esse metro cúbico, vão cortar. E todo esse termo aqui, com o segundo e com o segundo de dentro, vai cortar com newton. E sobra a unidade de metro. Calculando esse H, a gente vai achar 0,035 aí, metro, que é igual a 3,5 centímetro, se multiplicar por 100 aí, tá? Essa é a altura do líquido. Bom, espero que tenham entendido a resolução. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários ou entre direto em contato comigo. Muito obrigado.